Bate-Papo hoje falando sobre o Setembro Amarelo, um alerta em relação ao suicídio. Nós estamos conversando com a doutora Fabiana Neri, psiquiatra da Clínica Oliche e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, e também a Soraya Carvalho, coordenadora do Núcleo de Estudos e Prevenção do Suicídio do Centro de Informações Antiveneno da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Eu queria levantar umas questões que a gente já falou rapidamente no primeiro bloco, mas acho que vale a pena aprofundar pela importância em relação aos adolescentes. A gente sabe que muitas vezes essa fase da adolescência é complicada. Quem é pai sabe, quem já passou por essa fase ou quem está passando, sabe que é complicado lidar com adolescentes, são aqueles hormônios e a pessoa ainda não sabe o que quer direito da vida, quer tudo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo é aquele mau humor profundo, que quer se isolar, não quer contato com a família, não quer contato com ninguém, se tranca no quarto. E muitas vezes esse tipo de comportamento desses adolescentes é visto como aborrecentes. Eles são pessoas complicadas que estão passando por uma fase que vai passar. Mas, infelizmente, pelo que a gente conversou aqui, não é sempre assim, porque o perfil das pessoas que tentam suicídio, como a doutora Fabiana falou, se não me engano, de 14 anos? 16? Dos 16 aos 24. 16 aos 24 anos. Então, assim, a fase jovem, né? Muito jovem. Esse é um momento em que os pais desses adolescentes devem ficar atentos aos sinais de que, às vezes, não é só aborrecência, é algo mais, é um sinal de depressão, ou de que realmente esse adolescente está pensando em suicídio? Fabiano, Soraya, quem se sentir à vontade. Essa questão do adolescente eu acho que é fundamental, porque na verdade a gente tem a distribuição de frequência de tentativa de suicídio completo em todas as faixas etárias. Uhum. A gente tem uma prevalência aumentada nessa faixa etária dos 16 aos 24 anos e também essa prevalência ela aumenta na terceira idade. Algumas questões clínicas e fisiológicas podem tentar explicar parte desse aumento de incidência nessas duas faixas etárias. Quando você está falando de idoso, a gente está falando aí de associação principalmente com doenças clínicas, crônicas, com muita dificuldade física. Isso pode aumentar o índice de suicídios complexos na população na terceira idade. Mas quando você fala de adolescente, tem um dado neurobiológico, digamos assim, que é importante, que não justifica totalmente essa questão. O adolescente tem várias questões psicológicas e dinâmicas que agravam mais ainda essa questão relacionada ao suicídio, mas a gente tem que falar um pouquinho em maturação cerebral. Quando a gente está falando em córtex óptofrontal, a gente está falando de uma região do cérebro onde ela é responsável pelo controle, pela autocrítica e pela capacidade de controlar impulsos. Essa região específica, o córtex óptofrontal, no adolescente, até os 21, 22 anos, ele ainda está em formação. Então, essa é uma das possibilidades de se explicar o aumento da impulsividade no jovem, aquela coisa de estar sempre relacionado a condutas de maior risco, de maior inconsequência. Então, até a neurobiologia ajuda, não explica totalmente, mas ajuda a explicar por que nessa faixa etária da adolescência e começo da fase adulta você tem aí um risco de tentativa de suicídio um pouquinho aumentado em relação ao restante das faixas etárias. Uhum. E aí a gente vê um sinal de depressão, por exemplo, hoje a palavra também é bullying, né? Na minha época não existia bullying, era um fazendo gozação com a cara do outro mesmo, e a gente vivia desse jeito, a gordinha, o menino que tem muita espinha na cara, ou aquele que é homossexual e que os meninos já ficam abusando desde a infância. Enfim, então essas pessoas que são descartadas de alguma forma, né, daquele núcleo ali que é da escola, eles acabam se sentindo fora daquele núcleo e pensam em se matar também por conta disso, justamente por todo esse processo de formação, como a doutora Fabiana explicou aqui cientificamente como acontece esse processo. É mais ou menos por aí, Soraya. E você acredita que qual o papel da família aí nesse processo para justamente ficar atenta a esse tipo de comportamento? Então, como vocês diziam há pouco, a impulsividade é um traço típico da adolescência, mas a gente sabe também que é o momento do grande questionamento existencial. É quando as pessoas se perguntam o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Então, esse momento de grande mergulho, de grande crescimento, e que a gente fala em aborrecência, eu particularmente não gosto muito dessa palavra, que eu acho que é um momento de ruptura. É uma ruptura com os pais, que são os grandes, os super-heróis da infância, mas é um momento onde o sujeito precisa buscar uma nova identidade. Então, eles precisam romper e buscar, muitas vezes, no grupo, um acolhimento onde eles têm uma identidade, onde eles possam se sentir, de alguma maneira, identificados e referenciados enquanto sujeito. Só que, nesse momento, a grande maioria dos pais não suportam essa ruptura e se afastam dos filhos ou criam um tipo de comportamento coercivo. Enfim, o que acontece? Quando isso ocorre, na maioria das vezes, os jovens buscam os amigos, buscam as drogas, as substâncias psicoativas. E o que a gente costuma dizer para os pais é que esse momento de ruptura é um momento absolutamente necessário
e natural, faz parte do crescimento, do amadurecimento, e que os filhos podem sair e romper, os pais não. Os pais têm que estar lá como porto seguro, porque os filhos vão e voltam, e eles precisam ter certeza que os pais estão lá. Então, o que a gente sabe é que esse último relatório da Organização Mundial de Saúde disse que o suicídio entre os 15 e os 29 anos é considerada a segunda causa de morte no mundo. No Brasil é a terceira causa, só perdendo para os homicídios e para os acidentes de trânsito. Então, nós estamos perdendo os nossos jovens, os adultos jovens e adolescentes. E o que a gente pode fazer? Eu costumo dizer, muitas vezes as escolas me chamam para conversar com os pais. Eu costumo dizer que a gente precisa estar atento para os nossos filhos e estar atento para esses sinais que eles nos dão e ter muito cuidado para a gente não confundir a crise da adolescência com uma crise depressiva. Então, os pais precisam estar juntos, precisam ajudar, precisam ouvir, precisam encaminhar. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado enquanto sociedade, enquanto escola, enquanto família, enquanto amigos. E aí entram as redes sociais. O que a gente tem percebido muito hoje é que as redes sociais, você tem que estar bem. Todo mundo está bem, todo mundo é feliz nas redes sociais, né? Exatamente. Mas, vez por outra, alguém tem a coragem de dizer, minha vida está muito ruim, eu vou me matar. Acontece. E as pessoas não levam a sério. E outro dia a gente viu um caso de uma pessoa que se suicidou e ela tinha dito nas redes sociais que quer fazer isso. Outra coisa, outro dia uma paciente nossa, que ela faz os cortes, autoflagelo, ela se autoflagelou e pôs uma atadura, e pôs uma foto dela na internet. O que aconteceu? Todo mundo disse, que linda essa atadura, você tá ao máximo, e aí... Não, as pessoas, ninguém perguntou, o que aconteceu com você? Por que você se machucou? Ela tinha se cortado, estava cheia de pontos. Então, assim, existe uma dificuldade também do ser humano de ver, principalmente nas redes sociais, mas a gente pede, a gente implora, se você tem um amigo e que deixa escapar alguma coisa na rede social, dê a mão para ele, encaminhe ele, ajude, porque quando o sujeito chega a esse ponto de dizer que as coisas estão insuportáveis e expor isso numa rede social, é porque, de fato, ele está precisando de uma ajuda imediata. Agora, uma curiosidade, já que você falou sobre isso, dessa pessoa de ajudar o amigo, o familiar que está próximo. A pessoa que tem o pensamento suicida, ela é capaz de procurar ajuda sozinha ou não? Ela sempre depende de alguém para fazer isso por ela? Dificilmente. Raríssimos os casos nós temos no Centro de Antiveneno, no NEPS, de pessoas que foram sozinhas buscar ajuda. Normalmente a família leva, um amigo leva, e a gente tem inclusive um trabalho que a gente faz de reunião com as famílias, com os familiares e com os amigos dos pacientes que estão sendo acompanhados. É uma reunião absolutamente informativa, onde a gente explica o que é o suicídio, por que as pessoas querem morrer, o que é a depressão. E esse é um momento onde a gente faz um link com o familiar, com o amigo, uma pessoa que a gente possa contar no momento onde o paciente muitas vezes chega e a gente precisa encaminhar diretamente para a internação, uma contenção, porque não há mais o que fazer. Então a gente precisa ter um link com o familiar, com o amigo, que a gente possa ligar e dizer, olha, a gente precisa fazer isso agora, preciso que você venha aqui para nos ajudar nisso. Okay. Perfeito. Eu queria perguntar à doutora Fabiana, é uma participação de uma outra ouvinte nossa aqui, a Denise Dogujá. Ela pergunta, inclusive a gente já foi colocado aqui, Denise, a gente pode reforçar, que era se a pessoa dá sinais de que planeja suicídio ou não, se ele faz sem sinalizar, e ela pergunta se existe a questão da hereditariedade para uma prática de suicídio. É uma questão super importante que ela colocou. Sim, existe. A gente sabe que uma pessoa que tem história de suicídio em familiares de primeiro grau tem 10 vezes mais chance de cometer suicídio. Quer dizer que se você tem uma história na família, necessariamente você vai ter esse pulso, não. Quer dizer que se esse paciente ficar doente e tiver pensamentos de morte, tiver ideação suicida, você vai investigar a história familiar daquele indivíduo e se ele tiver uma história de suicídio completo ou de tentativa de suicídio, ele tem uma chance maior de vir a tentar ou de vir a cometer de forma completa o suicídio. Então, sim, a história familiar é importante. Isso não é um destino, isso não é uma sentença, mas é um sinal clínico que na avaliação médica conta muito para você fazer a avaliação de risco desse paciente. E falando em sinais, é o que a gente acho que conversou aqui um pouquinho mais cedo, não tem receita de bolo, né? Não existe um checklist. Se você tiver isso, você tem risco de 10%. Se você tiver aquilo, você tem risco de 50%. Porém, tem evidências mais claras que podem dar indícios. Então, uma pessoa que mudou a forma de se comportar, está mais afastada, está distanciada, talvez essa pessoa esteja passando só por uma situação de crise vital ou uma situação relacionada a algum problema
problema, mas ela pode estar precisando de ajuda. E nesse caso, passar por uma avaliação eu acho que é o principal. Independente de se aquilo ali é um risco ou não, passa por uma avaliação, conversa com alguém, por um profissional bem treinado que vá saber identificar. Certo. E aí a gente estava conversando aqui, no nosso tempo off, que orientar os profissionais, todos os profissionais da área de saúde, do dentista ao auxiliar de enfermagem, passando pelo agente comunitário, pelo médico do posto de saúde, pelo cardiologista, enfim, a orientar como, primeiro, investigar risco de suicídio, isso é uma coisa importante. 2, como abordar esse paciente e 3, como encaminhar. Se você conseguir atuar nessas 3 áreas, a gente teria, sem dúvida nenhuma, uma redução importante de mortes por suicídio, que, como a Soraya colocou muito bem, é uma questão de saúde pública e que hoje tem causado mortes desnecessárias e cortado a vida, não só de jovens, mas de uma parte significativa da nossa população, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Você falou sobre algumas coisas que a gente já tinha combinado de falar antes, inclusive, que eram coisas que chamaram a minha atenção, que é em relação à depressão. Eu queria, doutora Fabiana, que você falasse um pouco da depressão, do tipo, como identificar que isso é uma depressão e não uma tristeza profunda, que não é um exagero daquela pessoa, que ela está dramatizando, que ela está forçando a barra, enfim. Como é que a gente consegue identificar essa depressão numa pessoa ao ponto de encaminhar para um profissional? Até porque eu conheço alguns casos, por exemplo, de pessoas que estão passando por isso e que não querem ir ao psiquiatra porque pensam, a psiquiatra vai me passar um medicamento e eu não quero tomar remédio. E tem essa resistência, né, quanto a isso. E em relação à questão do tratamento da depressão, que a gente conversou aqui antes sobre isso, esse início do tratamento, por que é tão importante as famílias estarem atentas, porque justamente ao serem medicadas, essas pessoas podem se sentir fortes o suficientes para cometer o suicídio. Essa questão do tratamento ela é fundamental. Envolve alguns pontos importantes que a gente tem que abordar. A primeira delas é lembrar que fazer essa diferenciação entre o que é uma tristeza e o que é um quadro depressivo, em geral, só o especialista vai conseguir fazer isso de maneira adequada. Uhum. O que as famílias, os amigos e o próprio indivíduo tem que estar atento são sinais de prejuízo. Uma tristeza ela é relacionada a algo que está acontecendo, mas, em geral, ela não vai causar um prejuízo funcional ou global na vida daquele indivíduo. Uhum. Então, é a pessoa que fica triste, mas que no trabalho está funcionando bem. Fica triste em casa quando está sozinho, mas quando sai com os amigos consegue se divertir ou se distrair. Quando esse tipo de prejuízo você começa a observar em várias áreas de atuação desse indivíduo, isso é um sinal de alerta para que alguma coisa esteja acontecendo. E aí a avaliação ela é imperiosa. A necessidade da avaliação nesse momento. Então, mas dizer assim, que a família vai conseguir fazer essa diferenciação, o importante talvez aqui tenha alguma coisa, vamos levar para uma avaliação para a gente ver o que está acontecendo. Algumas avaliações vão dizer, não, isso é uma questão momentânea, não está influenciando o restante da vida dele, questões relacionadas a modificações ambientais ou psicológicas vão ser suficientes, ou não. E aí a gente fala, então, do tratamento medicamentoso. Você falou uma coisa fundamental, que é o preconceito, na verdade, e a grande questão do folclore negativo em relação ao tratamento psiquiátrico. A psiquiatria é uma especialidade médica como outra qualquer. Então, quando você fala que o paciente não quer tomar medicação psiquiátrica, ao meu ouvido soa a mesma coisa como eu não quero tomar uma medicação cardiológica. Uhum. Né? Se você tem uma questão que a medicação pode diminuir os seus sintomas, tratar os seus sintomas e o mais importante, hoje a psiquiatria se debruça sobre a prevenção. O que quer dizer isso? Você consegue, através do tratamento, evitar que novos episódios semelhantes ocorram no futuro. Ótimo. Então, isso é fundamental da gente colocar. Então, a medicação, ela está para ajudar, ela não está para atrapalhar. Então, a medicação, ela é fundamental em casos específicos e bem avaliados e quando bem indicada. A diferença da medicação, do remédio e do veneno é a quantidade e a indicação. Então, um tratamento medicamentoso bem indicado, acompanhado de perto por um médico psiquiatra especialista na área, isso é fundamental. E lembrar que as medicações, elas podem ter efeitos colaterais, mas não necessariamente elas vão ter. Então, o tratamento é para melhorar o quadro do paciente. E, eventualmente, se ele se sentir mal ou tiver algum tipo de reação colateral, essa medicação vai ser mudada, vai ser ajustada. Exatamente, claro. Você fala uma coisa super importante sobre o início do tratamento psiquiátrico, especialmente nos quadros de depressão, quando você está fazendo uso de medicação antidepressiva. Teve até, alguns anos atrás, lançado pelo FDA, um alerta mundial em relação ao risco de suicídio associado aos antidepressivos. Isso, na verdade, foi uma grande falácia. E o que se sabe atualmente é que, como a Soraya colocou,
Quando você inicia o tratamento com antidepressivo, você não melhora o paciente como um todo. Você inicialmente melhora motricidade, vontade, energia. Mas os pensamentos suicidas de cunho pessimista, de falta de esperança global, de que não adianta mais nenhum tipo de atitude, eles permanecem. Então você soma exatamente a capacidade motora de realizar o ato e a manutenção dos pensamentos. Esse é um período de observação do paciente. Isso não contraindica em absoluto o tratamento medicamentoso desses pacientes. Na verdade, a indicação, quando você tem um paciente com risco de suicídio, dependendo da gravidade, você pode dividir isso em risco baixo, médio e alto, vai de tratamento medicamentoso à internação para contenção desse risco e proteção desse paciente. Entendi. Muito bom. Diga, pode não, Soraya, pode falar. Eu gostaria de complementar, claro. Só que nem todos os pacientes que cursam com depressão ou ideação suicida necessitam da medicação, como a Fabiana falou. Agora, eu queria só complementar que, como psicanalista que sou, eu discordo de que o suicídio seja hereditário. Eu concordo que o suicídio na família é um fator de risco, tentativa de suicídio na família é um fator de risco. A gente tem outras explicações que não veria o caso agora, que não seria pela via da hereditariedade, embora, enfim, eu discordo com a doutora Fabiana. Mas eu queria aproveitar esse momento para dizer, já que se tocou aqui, por que os homens conseguem o suicídio mais do que as mulheres, né? No mundo se diz que é uma proporção de 2 para 1. As mulheres tentam mais suicídio que os homens e os homens conseguem consumar o suicídio. Por quê? O que se diz, os estudos dizem que assim, os homens normalmente, até por essa característica de ser, enfim, machão e dono da verdade, e a nossa sociedade solicitar que ele seja sempre fálico no sentido de que ele não pode sofrer, ele não pode chorar, ele não pode se queixar, porque depressão e tristeza é frescura. Então, se ele é macho, ele tem que segurar a onda dele. Então, normalmente, quando eles começam a sentir os primeiros sintomas da depressão, eles recorrem ao álcool. Por quê? Porque o álcool, ele é estimulante do sistema nervoso central e logo depois ele é depressor. Então ele dá uma aliviada, é como se ele tivesse um efeito antidepressivo quando ele começa a beber, mas quando ele para, ele fica mais deprimido do que quando ele começou. Então ele precisa de uma dose ou outra. Só que com a tolerância, essa dose, ela precisa ser aumentada cada vez mais. Então eles terminam no alcoolismo e muitas vezes, quando eles partem para o suicídio, eles já estão num nível de gravidade da depressão tão elevado que eles já partem para um método mais radical. Enquanto que as mulheres conversam, as mulheres têm amigas, as mulheres tricotam, trocam figurinhas, conversam com a vizinha, conversam com os amigos, enfim. Então, de alguma maneira, as mulheres se tratam falando, porque a gente acredita que falar é uma forma de prevenir. O diálogo é tudo, né? Nosso e tempo só um detalhezinho rápido, nós homens somos muito frágeis, viu? Eu queria propor só uma coisa. Será que nós mulheres não deveríamos ser mais condescendentes com os homens? Permitir que eles chorem mais, dar mais colo? Essa coisa do machão, isso é muito... Parar de chamar homem de frouxo, porque a gente chama homem é frouxo pra dor, não pode sentir dor não, que não aguenta dor nenhuma. Nosso tempo, infelizmente, já está acabando, mas, Soraya, eu queria que você passasse o telefone de contato do núcleo para as pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais, estão passando por alguma situação complicada em casa, quer levar um parente, um familiar, como é que faz? Então, o Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio, o NEPS, ele funciona num anexo do Hospital Central Roberto Santos, e o telefone de lá é 3116-9440. Nós não temos, é importante isso, gente, nós não fazemos atendimento de emergência, nós somos um ambulatório de saúde mental. Para ser atendida é necessário que a pessoa ligue, entre numa fila de espera e aguarde para que a gente faça o primeiro contato, agendamento para uma entrevista de triagem para começar o tratamento. 3116-9440. Queria muito agradecer a presença de vocês, a Soraya Carvalho, coordenadora do Núcleo de Estudos e Prevenção do Suicídio do Centro de Informações Antiveneno da Secretaria de Saúde do Estado. Soraya, obrigada por estar aqui com a gente, foi muito bom conversar com você. Eu que agradeço a grande oportunidade de estar com vocês e também agradeço aos ouvintes por terem nos dado essa oportunidade de nos ouvir. Obrigada. E também a doutora Fabiana Neri, psiquiatra da Clínica Olist, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutora Fabiana, muito obrigada também por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a vocês, Gabriela, Lula e a companhia sempre ótima de Soraya. Muito bom. Agradecemos muito. 11 horas.